Depois dessa aí, solamente? Estamos saindo já da Luana. Nossa, então, Luana foi só a entrega dos documentos. Buenas, pessoal. Aqui é a aduana de Paso de los Libres, Argentina. Aí já tá uma cena no final. Eu não tinha gravado no início, não sei porque, eu achei que não era conveniente. Aí a moça, a agente federal, fez eu descer, né, para mostrar os documentos, os documentos estavam junto ao meu corpo numa pochete. E eu fui assim que eu fiz, abri os documentos, mostrei para ela. Os documentos estavam um pouco molhados, inclusive, por causa do suor do meu corpo. Mas achei até que não fosse passar, mas ela viu todos os documentos e foi muito gentil e me deixou assar, só recomendando, inclusive, que eu colocasse os documentos no baú para protegê-los, né? Assim eu fiz e fui-me embora, tá? Vocês podem ver que normalmente é assim, ó, o pessoal para ali, mostra tudo, né? Os documentos e depois, se tá tudo ok, vai embora, tá? Assim foi o que aconteceu comigo. Foi muito bom, passou o estresse, que tá um pouco nervoso, né? Então, não coloquei o gravador da GoPro no lugar, né? E então ficou em silêncio esse pedaço. Por isso que eu estou gravando por fora aqui, né? E para mostrar para vocês. Mas dá tudo certo, foi bem bacana, não teve problema nenhum, né? Tudo fácil e ordeiro, né? Nada demais nessa passagem aí. Tá, foi muito legal. Buenas, então, enquanto a gente espera aqui, queria tentar relembrar toda a informação a respeito da aduana Paso dos Libertadores. A gente chega ali, tem uma série de entradinhas, tem ônibus, caminhão, veículos leves, né? Aí tu sobe uma rampinha e dá ali num primeiro atendente, né? Aí ele te dá uns papéis, uns formulários e te direciona uma cabine. Os veículos leves, menos a minha foi a 15. Não sei porque que a minha tinha mais gente. Eu acho que ele vê onde o cara é, Brasil, sei lá o que, o argentino, o chileno, sei lá, e vai separando. Chegando lá, tem uma fila, né? Tinha uns 5 carros na minha frente. E as pessoas tem que deixar ali o carro, os motoristas, no meu caso sozinho, né? Descem e vão numa mesinha ali preencher os formulários. Tem que ter uma caneta. Aí começou o meu primeiro problema, não tinha caneta. Aí pedi emprestada para um cara da frente ali. Aí já começou a me dar um nervosismo. Preencher um formulário nervoso é a pior coisa do mundo. E ainda por cima tem os nomes são diferentes, né? Aquela coisa não é uma coisa tão simples, né? Eu lembro. E principalmente a parte da saúde ali, que eu tinha que declarar que estava levando erva mate pro chimarrão. E vai daí também que pediu ali o motor, que eu sei que na BMW, eu já tirei fotografia dessa porcaria, que eu não lembro mais onde é que é. É aqui embaixo, em algum lugar. Já tirei fotografia, mas é aquela coisa, onde é que eu botei a foto no meu celular? Mesmo boca aberta aqui, eu achava que tinha colocado nos favoritos, mas não sei onde é que foi parar. Na hora do pega pra capar, tu não acha. E aí eu botei num chassi, botei outra coisa e azar, né? Aí chegou lá, na hora de fazer, a mulher disse, não, mas esse formulário não é o branco, deram errado, tinha que ser o azul. Ah, tá brincando. Mas ela preencheu assim mesmo, carimbou e me deu. Quando eu cheguei no lado do Chile, isso é Argentina, aí carimbou a saída, ela se livrou de mim, porque ela sabia, né? Cheguei do lado chileno, o cara disse, não, esse formulário não serve, tem que ser o azul. Puta merda. Aí me entregou, aí peguei caneta e fui lá preencher de novo.
Aí preenchi aquela coisa toda, e a nota daqui, a nota aqui, os nomes, os dados do chassi, tudo errado. Eu não tinha peguei do Peugeot, não sei o que eu fiz. Se o cara me pede o número do motor, eu tava ralado, e aí eu tenho que fazer tudo de novo. Aí, rapaz, tá, terminou ali, me entregou, tá, eu disse pra ele que tinha uma erva mate, tá, ele não deu muita bola, tá, aí eu fui sair, cara. Aí vem a mulher, para. E aí começou, como assim? Não, tira tudo que eu quero ver tudo. Cara, tirar as malinhas de dentro dos baús, tirar as coisas que tem dentro pra ela olhar, um a um. Os caras do Chile levaram a sério o negócio, né? Até a roupa de Luiz estava numa maleta, dos baús. Tive que tirar. Pelo menos estava tudo organizadinho, né? Não é que nem o meu estava tudo revirado, mas o de Luiz é tudo bem organizadinho. Vovó é outra coisa, outro mundo. Aí aqui pega daqui, sacola dali, aí veio uma tontura, rapaz, de repente, que eu me lembrei dessa porcaria de altitude, né? Nem sei quantos, eu tenho que depois olhar qual é a altitude que eu tô aqui. Mas aí veio aquela vertigemzinha assim, de puta merda, né? Aí deu uma parada, falei pra eles, não, calma, com calma. Aí faz tudo com calma. Aí fiz com calma tudo, né? Entreguei. Mas aí o nervoso já bateu, né? Aí pedi, onde é que tem um câmbio? Aí lá no cantinho, pô, uns 50 metros. Aí fui lá, troquei uma moeda, né? Porque eu não consegui trocar em Mendonça, porque na hora eles não trocam moeda para o turista lá em Mendonça, né? Tem que ser no câmbio paralelo, mas só que era às 8 da manhã, 9 da manhã, não estão na rua, né? Então fiquei sem pai nem mãe. Ainda bem que consegui trocar aqui. Tem um postinho ali que troca a moeda, pelo menos é o último recurso. Então, pessoal, não se preocupem. Então, quem vem de Mendonça, tem o posto IPF lá embaixo, que é o último reduto de comer bem, porque aqui vai demorar. Eu cheguei a meia hora e estou saindo às 2. Estamos saindo já da aduana, aqui do Passo Jama. Nós entramos ali por aquela porta e tem 4 guichês, né? 1, 2, 3, são 4 trâmites até conseguir. Aí depois tu sais para ali e eles examinam toda a bagagem. Não foi o nosso caso, graças a Deus o cara foi gentil, nos deixou passar. Estamos carregados, senão imagina tirar tudo isso aí. Agora a gente sai por ali e vamos parar num posto IPF tomar um cafezinho por aí. Bom, pessoal, nós fizemos toda a aduana, saímos agora recém, tá lá no complexo. Temos sorte hoje, viemos, não vou dizer cedo, mas saímos lá 8h30 de Santo Antônio, São Pedro de Atacama. Chegamos ali, demos azar porque chegaram 2 famílias juntas e aí a gente se atrasou um pouquinho. Aí eles chegaram primeiro nos guichês. Como eram 2 famílias, cada uma com 4, 5 pessoas, o troço daí demorou, né? Aí até o pessoal... E são 4 estágios, né? 1, 2, as vicunhas. E são 4 estágios, cara. Aí cada um, o pessoal lá digitava o nome, perguntava e tal. Então demorou bastante. E aí depois a gente parou no posto de gasolina. Eu não precisaria, porque eu tenho autonomia até chegar a Susques, mas vá aqui, né? Melhor já prevenir do que remediar. Tomamos um cafezinho, a vovó conseguiu uma bala dos tempos de criança, que só existia no Uruguai naqueles tempos. Tá super feliz. E agora são 10 para o meio-dia, então deixa eu ver, deu quase 1h30 então, ao todo. Menor tempo do que quando entramos lá em Passo dos Libertadores. Lá foi uma encrenca. Aqui demorou porque nós demoramos, né? Mais ou menos isso. Por aí. Bora! Bom dia, pessoal. Estamos saindo de São Tomé. São 9 horas da manhã. O tempo está instável. Probabilidade de chuva no caminho até Santa Maria. Nós temos que fazer a aduana ainda para passar da Argentina para o Brasil. A próxima etapa. Em seguida, vamos ver se tudo funciona bem e seja rápido, né? Para não perder muito tempo. Então é isso, ali é só o cara para olhar a placa. Agora eu vou parar aqui porque eu não sei como é que vai ser. Agora foi só a entrega dos documentos.
Aonde? Estamos passando pela ponte da integração, Rio Uruguai. Olha só que maravilha. Buenas! Agora creio que definitivamente no Brasil. Passamos o Rio Uruguai. É por aí, de fato, de direito, Brasil. Uhul! Fiscalização eletrônica. Eu já vou receber uma multa. Beleza.